Vamos começar, tá bom? Primeira coisa que nós temos que saber, que nós precisamos entender, é por que eu devo interpretar a Bíblia. O porquê eu devo compreender a Bíblia. Para isso, nós precisamos entender qual é o propósito da Bíblia, qual é o propósito da palavra de Deus. Então, nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Isso nós deixamos muito claro, isso não tem questionamento. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E por que a palavra de Deus foi deixada para nós? Por isso que eu escrevi esse versículo aqui, que é um versículo que isso precisa ficar gravado no nosso coração, tá? Se encontra em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Ele diz assim: toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e o pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então, o propósito da palavra de Deus está para nós hoje é simplesmente isso. É para que ela possa ministrar a verdade. Ministrando a verdade, nós vamos repreender o mal, ela corrige os erros, ela vai nos ensinar a maneira certa de viver, a fim de que nós possamos ter a plena capacidade, nós possamos ter o pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então isso aqui precisa ficar muito claro para nós. O intuito da palavra de Deus, a Bíblia, para nós é isso. Então ela tem esse propósito, ela tem essa finalidade, para nos ensinar, para nos ministrar a verdade, para que tudo isso possa acontecer na nossa vida. E por que Jesus deixou isso como propósito para nós? Qual foi o propósito que Jesus deixou essa palavra para nós? Porque ele disse para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que Jesus deixou isso com nós? Lá em João, capítulo de número 14, João capítulo 14, Jesus, ele vai deixar algo para nós. Ele vai deixar uma promessa para nós. João capítulo 14 diz assim: não perturbes o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Portanto, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que para que onde eu esteja, vós estejais também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Conheceis o caminho. E no 6 ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a promessa que Jesus deixou para nós foi que ele vai deixar um lugar preparado para nós. E quando ele preparar esse lugar, ele vai voltar para que aonde ele esteja, nós possamos estar também. Isso é uma promessa que Jesus deixou para nós. Ele foi preparar um lugar para nós e ele vai voltar para levar-nos juntos. Só que durante esse caminho, durante esse trajeto dele estar lá e nós estarmos aqui e esperando a sua volta, o que acontece nessa caminhada? O que acontece nesse trajeto? O que acontece é que nós precisamos nos preparar para esse encontro com ele. Nós precisamos estar preparados para que quando ele voltar, nós possamos estar prontos, dignos de estar com ele lá em cima. E como nós fazemos isso? Simples, a Bíblia que nós acabamos de ler. Por quê? Durante essa trajetória, para que a promessa se cumpra, nós precisamos se preparar. E como nós se preparamos? Através da Bíblia. Por quê? Ela vai ministrar o que é a verdade para nós. Ela vai nos repreender de todo mal. Ela vai corrigir todos os nossos erros. Ela vai nos ensinar a maneira certa de viver. Para quê? Para que todo homem de Deus tenha a capacidade, o pleno preparo para realizar boas ações. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos preparar
para que quando Cristo voltar e nos buscar, nós possamos estar preparados para isso. E olha que interessante, durante esse trajeto ele foi, mas ele disse que deixou alguém para nos auxiliar, para nos ajudar, para estar conosco durante essa trajetória. No próprio capítulo 14 de João, capítulo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, mas vós que conhece, porque ele vive convosco e estará de dentro de vós, e não vos deixará órfão, até eu voltar para vocês. Então Jesus foi, deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para que nós não possamos ficar o quê? Órfãos. Para que nós não possamos ficar o quê? De qualquer maneira. E o Espírito Santo, ele tem uma função. Só que o Espírito Santo, a função que ele tem, não é revelar para nós algo que já foi revelado. A palavra de Deus, ela já é algo revelado. O Espírito Santo não vem revelar o que está revelado. O Espírito Santo, ele vem fazer algo diferente de revelação. Ele vem nos fazer compreender aquilo que foi revelado. Olha aqui, João, capítulo 14, no versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinarás todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, o papel do Espírito Santo é nos fazer compreender. Ele vai nos ensinar a verdade. Então, a gente precisa entender isso. O papel do Espírito Santo não é nos revelar, é nos fazer compreender, entender a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Outro versículo para você aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2. A partir do verso 10, Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, se não for o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, o propósito, a vontade de Deus em deixar o Espírito Santo é para que ele possa nos fazer compreender, para que ele possa nos fazer entender. No versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o papel do Espírito Santo é nos fazer entender a interpretação. Então, nosso papel como ser humano é interpretar a verdade revelada na Bíblia. O papel do Espírito Santo é nos fazer entender e compreender essa verdade. Então nós precisamos entender isso com clareza. Você que já conhece a Bíblia, você tem facilidade de interpretação, você tem facilidade de entender e compreender, você precisa entender que o Espírito Santo ele está te fazendo compreender. É o Espírito Santo que te faz entender. Por quê? Porque isso é um dom. O dom do entendimento e da compreensão é o Espírito Santo que nos dá. É Ele que nos dá esse dom. Então, você, quando entende a Bíblia, quando você lê, não é Deus que está te revelando, não é o Espírito Santo que está dando uma revelação na revelação, não. Ele está te fazendo compreender, ele está te fazendo entender a palavra que por Deus já foi revelada. Então isso precisa ficar muito claro em nós. Tá bom? Por quê? Jesus, certa feita, em Marcos capítulo 4, ele vai estar ensinando os seus discípulos acerca de algumas parábolas. E ele vai falar sobre a parábola do semeador. O semeador saiu para semear, né? Pegou a sua semente, colocou em pedregulho, em terra fértil, em terra cheia dos espinhos. Aí os discípulos para Jesus nos ensina essa palavra,
essa parábola, nos elucida essa parábola. E olha o que Jesus vai falar, Marcos 4, capítulo 11. Então lhes revelou: a vós foi concedido os mistérios do reino de Deus, mas os de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. Aí o 13, se não compreendeis essa parábola, como podes entender todas as outras coisas? Então Jesus está falando para os seus discípulos, se vocês não conseguem compreender, se vocês não conseguem analisar essa parábola e aprender com ela, como você vai aprender as outras coisas? Como você vai aprender as outras coisas que eu deixei para vocês? Então, Jesus diz, Deus já deixou revelado para vocês. Os mistérios do reino dos céus já é revelado para vocês. A sua função é interpretar ela. A sua função é estudar ela, é compreender ela. Através do Espírito Santo, ele vai te dar entendimento. Através do Espírito Santo, você vai compreender cada vez mais essa palavra que foi dita. E olha que interessante. Jesus, ele mostra isso para nós, ele vai ensinar os seus discípulos acerca daquela parábola. Só que Jesus não está mais no meio de nós para ensinar. E quem é a função? Quem é aquele que vai ensinar? O Espírito Santo. Então nós precisamos deixar claro. O intuito da Bíblia, da palavra de Deus, é para que ela possa nos ensinar. Através disso, nós precisamos investigar, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar nela. Salmos 1, né? Bendito é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele pega a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então, nossa função é meditar. Meditar é diferente de ler. Meditar é você pegar aquele texto e ficar lendo. Caraca, toda a escritura é inspirada por Deus. Nossa, então Deus, ele inspirou as pessoas para escrever a palavra. Inspirou as pessoas para escrever a Bíblia. Nós temos que mastigar isso. Aí o Espírito Santo, ele tem o papel de nos ensinar e nos fazer entender e compreender aquilo que está revelado através do reino dos céus. Ficou claro até aqui? Dá um joinha, dá um glória, que eu tô vendo muita gente já entrando. Dá um glória aí nessa live aí já. Dá um glória. Fala alguma coisa, põe um foguinho aí. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela já foi revelada para nós. E por ela ter sido revelada, e a nossa função é interpretá-la, nós precisamos interpretar para quê? Para que nós precisamos interpretar a palavra de Deus? Para que nós possamos ensinar outras pessoas. Olha o que Atos dos Apóstolos diz. Atos, se eu não me engano, capítulo 16. Não, desculpa, Atos. Capítulo 8. Olha que história. O Senhor revela para Filipe ir até um lugar. Atos 8, capítulo 31. E Filipe, quando ele é enviado por essa missão, ele vai ver um eunuco ali. E quando ele vê um eunuco, ele está lendo um livro do profeta Isaías. Atos capítulo 8. E quando ele lê, Filipe, ele diz assim: você está entendendo aquilo que você está lendo? Você compreende aquilo que você está lendo? E olha a resposta do eunuco, capítulo 31. Como poderei compreender até que não ser que alguém me explique? Então assim, eu não consigo compreender se alguém não me explicar. E pediu Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. E o eunuco estava ao seu lado, na passagem de Isaías. E Filipe começou a ler para ele e explicar. Depois que ele leu e explicou todas essas parábolas, aí o eunuco diz assim: o que me impede de ser batizado? Eis aqui a água, o tanque, o que me impede de ser batizado? E ele foi batizado ali, por quê? Porque tinha alguém para explicar aquilo que ele aprendeu. Então não tem como eu explicar algo para alguém se eu não aprendi esse algo. Então se eu não aprendi, se eu não estudei, se eu não acolhi aquilo que é para mim,
Como eu vou poder ensinar para outra pessoa? E Jesus deixou essa missão para a gente. Marcos, capítulo 16. Eu estou falando tudo que está na Bíblia, meu amigo. Marcos 16. Marcos 16. Capítulo 15. E eu vos ordeno, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Então, olha o que Jesus deixou como missão para nós que somos seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas como a gente vai proclamar, igual Felipe fez para o eunuco, se a gente não compreende, se a gente não entende? Então nós precisamos entender e compreender. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e mergulhar nela. Para quê? Para que através dela nós possamos ser alcançados pela palavra e alcançarmos outras pessoas pelo poder dessa palavra. Porque foi isso que Jesus deixou aqui em Marcos capítulo 16 para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oséias 4:6 vai dizer que meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. Você, como servo de Deus, você aceitou a Cristo, você decidiu isso na sua vida. Você precisa entender que a partir de agora, você está incumbido dessa missão de proclamar o evangelho. Mas como você vai proclamar algo que você não consegue parar para ler e meditar? Compreender e entender? Ou tem dificuldades e não vai atrás daquilo que você tem dificuldade para melhorar, para reverter o quadro? Então, o nosso papel é esse, é de investigar as Escrituras, é de ler, é de meditar. O Espírito Santo, como a gente viu, ele vai nos fazer entender e compreender. Só que a gente precisa entender isso em base no global. A igreja de Cristo precisa entender isso. Qual é a sua função? Nós precisamos proclamar o evangelho a toda criatura. Olha um texto que eu lembrei. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios. Desculpa, Efésios. 1 Coríntios é do corpo, não quero falar do corpo. Efésios, Timóteo, Hebreus, passou, Gálatas, Filipenses, achei. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para toda a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Olha que interessante, está dizendo que alguns foram separados como profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. O que quer significar isso naquela época? Alguém que tinha autoridade sobre alguma pessoa. Naquela época era apóstolo, era mestres, pastores, evangelistas. Essas pessoas e os profetas tinham autoridade de Deus sobre alguém. Essas pessoas que tinham autoridade sobre alguém, elas tinham uma função. Qual era a função? De aperfeiçoar os santos. Então,
Você que tem uma autoridade, você que é líder, você que é pastor, você que tem autoridade sobre alguma pessoa, você precisa entender que a sua função é preparar essas pessoas. A sua função é preparar eles para quê, Lucas? Prepará-los para que eles possam chegar à estatura de varão perfeito. Para que o seu objetivo em ensiná-los, instruí-los, em prepará-los, é para que eles não possam andar igual crianças para lá e para cá, diante dessas ondas teológicas, dessas teologias que ensinam-nos a parte errada e nos induz ao erro. Então, o seu papel, a sua função que exerce autoridade sobre alguém é isso. É ensinar, instruir, preparar eles para quê? Para que eles possam chegar na estatura, para que quando Jesus voltar e buscar a tua igreja, essa pessoa possa estar preparada. A igreja possa estar preparada para se encontrar com Cristo. Então você, pregador, você que usa da palavra de Deus para pregar, para ministrar, para trazer reflexões, entenda. O seu papel, o seu propósito é preparar os seus ouvintes para aquele grande dia. Dá um aleluia, faz um foguinho nessa live aí. Então você que tem a palavra de Deus para ensinar para alguém, o seu papel é isso. O seu propósito é esse, o seu objetivo é esse. Efésios 4, a partir do verso 11. Efésios 4, a partir do verso 11. Pega a sua Bíblia, medita nisso, porque a sua função é isso. Mas Lucas, eu não sou líder de ninguém. Lucas, eu não tenho autoridade sobre ninguém. Lucas, eu não tenho nada sobre ninguém. Então, esse aqui é para você. Mateus 28. Antes de Jesus, depois que Jesus foi ressuscitado, antes dele subir aos céus, ele vai deixar algo aqui para você, que diz que não tem autoridade sobre ninguém, ou você não lidera ninguém. Presta atenção. Mateus 28, verso 18. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Então você que não tem liderança, você não é pastor, você não é nada na sua igreja, você é apenas um congregante, Jesus deixou uma autoridade sobre você. Você tem autoridade. Quando você aceitou a Cristo, você tem autoridade de pregar a palavra para toda criatura, ensinar eles a obedecer a verdade. Então essa autoridade foi dada para você também, não é só para líder, não é só para pastor, não é para nada. Então você que diz que não é nada na sua igreja, é apenas um mero congregante, a autoridade também está sobre você. Então você que exerce a autoridade, você que tem autoridade, a sua função também é ensinar, é instruir, é preparar as pessoas para aquele grande dia. A nossa função como igreja é isso, é ajudar uns aos outros. O evangelho de Cristo não é sobre nós, é sobre o nosso próximo. Ele deixou muito claro: amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o vosso intelecto, com todo o vosso pensamento, com todo o vosso ser, e ao próximo como a ti mesmo. Então o evangelho vai muito mais além do que só você. O evangelho é você alcançar o próximo, você ter autoridade sobre o teu próximo. Jesus te deixou essa autoridade. Só que você precisa meditar nisso aqui. Você precisa entender isso aqui como verdade. E não só entender como verdade, você precisa aplicar essa verdade. Só que Lucas, eu tenho uma dificuldade, Lucas. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender alguns textos bíblicos. Eu não consigo compreender, Lucas. Calma,
Fica até o final dessa live que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Só que eu quero primeiro que você entenda isso. Qual é a importância de nós compreendermos as Escrituras? Qual é a importância que nós temos para entender a Bíblia? E é isso. Nós precisamos ter isso em mente. O nosso papel é isso, é de preparar a igreja para aquele grande dia. Essa é a nossa função. O Espírito Santo está aqui para quê? Para nos ajudar, fazer nos compreender, a nos ensinar. Esse é o papel do Espírito Santo. Então nós precisamos deixar isso claro antes da gente dar continuidade. Então entenda isso de uma vez por todas e grave isso no seu coração. Você pode gravar nada aqui nessa live, mas grave somente isso no seu coração. Você foi chamado para ministrar, para falar da palavra, para ensinar a palavra ao teu próximo. Essa é a função sua. Só que para você ensinar, você precisa aprender. Se você não aprender, você não consegue ensinar. Então você precisa mergulhar nessa palavra. Meditar, como Salmos 1, que eu já disse aqui, meditar nela de dia e de noite. Então você precisa fazer isso. E Lucas, qual é o papel da interpretação? Qual é a função da interpretação? Eu anotei 3 coisas aqui que eu quero falar para vocês. Primeiro, o porquê nós devemos ter uma boa interpretação da Bíblia. Porque nós precisamos estudar a fundo a Bíblia. O porquê disso? Primeiro, para a gente não falar bobagem e não falar aquilo que não está escrito. O que a gente mais vê nas igrejas hoje, de pessoas que são cristãs, é que elas usam alguns jargões pré-moldados, dizendo que aquilo é o que a palavra de Deus está dizendo. Quando eu jogava bola, quando eu era jogador, eu tinha um rapaz, que eu não vou citar o nome, mas tinha um rapaz que sempre me falava algo. A Bíblia diz, te ajuda que eu te ajudarei. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu nunca achei esse versículo na Bíblia até hoje. E ele falava, a Bíblia diz, te ajuda que eu te ajudarei. Eu nunca achei esse versículo. Provavelmente ele ouviu de alguém que pregou e falou que a palavra de Deus diz isso, a Bíblia diz, te ajuda que eu te ajudarei. Mas que versículo é esse? Nunca achei esse versículo. E outros jargões que a gente vê, que as pessoas ministram, e a gente pega isso como verdade para a nossa vida. Daqui a pouco eu vou trazer alguns versículos que a gente diz esses versículos fora do contexto, para você entender que isso é real. Então, uma boa interpretação bíblica ela é necessária para que nós não possamos falar aquilo que não está escrito na palavra. Segundo, para que nós possamos saber o que realmente Deus tem para nos ensinar e não o que alguém acha que Ele quer ensinar. Um dos maiores problemas que nós vivemos, não só hoje, mas na história da igreja, é isso. Que as pessoas interpretam a Bíblia não como algo que Deus quer falar, mas aquilo que eu acho que Deus quer dizer. Então eu pego um versículo isolado, coloco aquilo que eu quero através desse versículo e falo que aquilo é Deus que está falando para dizer. Aquilo foi uma revelação de Deus para mim. Só que aquilo que você colocou naquele texto não tem nada a ver com o contexto. E a gente diz isso como uma naturalidade, como se fosse Deus que falou que é assim. Só que não é, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E terceiro, porque é importante nós estudarmos e interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Somente se aprofundando no estudo bíblico, que vamos ver as coisas que foram reveladas para nós, que vai nos ajudar nessa caminhada até a volta de Cristo. Então é através do estudo bíblico que nós vamos estar totalmente preparados para a volta de Cristo. A gente tem mais uns 25 minutos de live e eu não vou conseguir falar todos os textos que eu separei aqui para nós, mas eu vou falar sobre alguns, tá bom? Só para a gente ver qual a importância da gente se aprofundar no entendimento bíblico, para a gente não usar os textos fora do seu contexto e criar um pretexto. Dá até uma hashtag para você aí, ó. Né? Para a gente tomar cuidado de não usar um texto fora do contexto para não criar um pretexto. Então a gente precisa ter essa ciência conosco. Eu separei alguns textos aqui.
Vou pegar os mais polêmicos aqui. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a gente coloca assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse texto a gente usa como que, se você fizer a vontade de Deus, se você tiver com Deus, tudo que você precisa Ele vai fazer. Tudo que você precisa Ele vai te dar. Se você precisa de uma casa, Ele vai te dar. Se você precisa de um carro, Ele vai te dar. Se você precisa de algo, Ele vai te dar. Porque você está fazendo a obra dele. Ele vai te dar se você fizer a obra dele. Então continua fazendo, que aquilo que você precisa, Ele vai te dar. A gente usa esse texto de Mateus 6,33 desta forma. Aqui eu não preciso nem trazer uma interpretação para você, só preciso ler o texto com você. Então, Mateus 6, começar no 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, quanto que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que uma ave? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar a algum tempo a jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vocês vão vestir? Observai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem roupas para ele. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu de uma glória igual eles se vestem. Então, se Deus veste assim a árvore do campo, a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda o que vamos vestir, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais todas essas coisas. Antes de entrar no texto, presta atenção. Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Ele dá um exemplo de cada um deles. Que Deus, mesmo o lírio, mesmo as aves, Deus supre. Você não é mais importante do que um lírio, do que uma ave? Aí Jesus vai dizer assim, não andeis preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou com o que vocês vão vestir. Aí vai entrar no verso 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo, se você buscar o reino de Deus e as suas justiças, todas essas coisas, essas o quê? Comer, beber, vestir. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas para você. Quer dizer, quando você buscar o reino de Deus, Ele vai cuidar das suas necessidades. As suas necessidades físicas, interior e exterior. No caso, roupa, comida e água. Então ele não está falando que ele vai te dar carro, não está falando que ele vai te dar casa. As coisas que ele está falando que ele vai suprir na sua vida é sua comida, sua água, suas vestes. O engraçado é que nós vivemos uma teologia de prosperidade, essa onda de teologia de prosperidade. Só que prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade não é ter muito dinheiro. Ser próspero não é ter milhões. Que até se você tiver 1 bilhão, um dia pode acabar esse 1 bilhão. E cadê a prosperidade que você teve? Se acabou. Prosperidade não é você ter muito. Prosperidade é você ter sempre. Então grave isso. Pare de entrar nessa que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus tem que te dar. Não. Deus, Ele vai te dar, não vai deixar você passar necessidade.
Ele vai fazer você ser próspero. Só que ser próspero não é ter muito, ser próspero é ter sempre. É não faltar nada. É você não ter dinheiro no seu bolso, abrir o seu armário e falar, poxa, eu tenho algo de comer. A gente vive isso aqui dentro da nossa casa. A gente estava morando de aluguel e o dinheiro que minha mãe tinha era do salário dela era justamente para pagar aluguel. E o dinheiro meu e da minha irmã era para pagar algumas contas. Não sobrava nada para nós. Mas não faltava comida, não faltava alimento. Às vezes a gente queria alguma coisa, minha mãe tem um testemunho que ela falou que a mãe dela ia vir na casa dela e ela não tinha algo para dar de mistura para a mãe dela. Ela falou, poxa Deus, eu queria fazer uma carne moída com batata. Ou não tem nenhuma fruta para dar para minha mãe gosta dessas frutas. Minha mãe orou no quarto dela. Deu acho que 1 hora e meia, alguma coisa desse sentido. Alguém tocou a campainha lá em casa e falou, ó, Deus mandou eu vir trazer isso para você. Quando ela abriu a sacola, tava lá a carne para ela fazer a carne moída, tava lá a batata para ela colocar dentro da carne moída, tava as frutas que ela pediu para dar para a mãe dela que não tinha para comer. Isso é prosperidade. Isso é Deus cuidar de nós, das nossas necessidades. Então nós precisamos... Qual a importância da gente ler verdadeiramente e interpretar a Bíblia? Se preocupar com os detalhes. Outro texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Que a gente pega esse versículo como uma promessa. Esse versículo é uma promessa, que Deus está fazendo uma promessa de que só porque eu virei cristão agora, eu e minha casa vamos servir a Ele. Tem nada a ver. Nada a ver. O contexto é, Josué está fazendo os seus últimos esclarecimentos. Aí está falando para o povo, renovando a aliança. Ó, quem quiser servir a Deus de verdade a partir de agora vai ter que renovar a aliança. Então vocês vão excluir todos os seus ídolos. Vocês vão escolher. Ou vocês servem a Deus ou vocês servem aos outros deuses. Quem vocês vão escolher? Eu não quero saber o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa nós vamos servir a Deus. Então esse texto não é uma promessa, esse texto é uma escolha. Ele escolheu que ele e a casa dele ia se abster de todas as outras coisas para servir a Deus. Então isso aqui não é um versículo de promessa, que você virou cristão, agora você e sua casa vai servir a Deus, e se Deus não cumprir essa promessa, você morre. Não! É uma escolha esse versículo, não está dizendo sobre promessa, é uma escolha. E servir a Cristo é uma escolha. Você não chega e obriga a outra pessoa a servir, não. É uma escolha pessoal, a pessoa escolhe se ela quer. Esse versículo fala sobre isso, escolha, eu escolho. Eu e minha casa vamos servir a Deus. E vocês? Aí os israelitas respondem, não, nós vamos servir a Deus. Está lá, Josué, capítulo de número 28, vai lá, 24, vai lá ver. A partir do verso 15. Outro texto para a gente correr aqui. Esse é o mais clássico. 2 Coríntios 2. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 8 não, versículo 6. Para ler até o 8, mas versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vai dizer que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Aí a gente usa esse texto dizendo, eu não preciso fazer teologia, eu não preciso estudar a Bíblia, porque tudo que é letra vai me matar. O que eu preciso ter é o Espírito Santo, porque ele vai me trazer vida. Só que a gente entendeu que o papel do Espírito Santo é só nos fazer compreender. Se nós não pegarmos a Bíblia para ler e estudar, ele não vai ter como nos elucidar, não vai ter como nos ensinar. Como ele vai ensinar algo que a gente não está indo atrás para aprender? Aí usam esse texto para dizer, eu não vou ler, não dá para mim estudar a teologia, essas coisas, porque eu preciso ter o Espírito. Aí espiritualiza a Bíblia toda. A Bíblia toda é espiritualizada. Mas se a gente ler, não vai dar para mim ler tudo, mas se a gente ler o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai ver do que Paulo está dizendo. E no capítulo 7 vai estar a resposta. Olha o capítulo 7, versículo 7 do capítulo 3. Vou ler o versículo 6 para a gente pegar o embalo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele nos chamou para ser ministro de uma nova aliança. E essa aliança não está pautada na letra, porque a letra mata. Ela está pautada no Espírito, porque o Espírito traz vida. É isso que o versículo está dizendo. Com letras sob pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. A resposta: com as letras sobre pedras. Então a letra mata. A letra foi escrita numa pedra. O que foi escrito numa pedra? Os 10 mandamentos, pelos dedos de Deus lá com Moisés. Então ele está dizendo que a letra é a lei. A lei da velha aliança mata, porque a lei por si só ela nos condena. Mas o Espírito nos traz vida. Que é Espírito? É aquilo que vem da graça. A graça ela nos dá vida, mas a letra ela nos mata. Mas aqui a gente vai ver que a gente não pode excluir a lei, tá? A gente tem que obedecer a lei. Só que se a gente for ficar pautado na lei, a lei vai sempre nos condenar, porque a lei serve para quê? Para te dizer o que é certo e o que é errado. E a lei só serve para te condenar. Simples, se você vai lá diante de um juiz, a lei serve para quê? Para te condenar, para te dar sentença de condenação, ou para te livrar da condenação, falar que você é livre. A letra serve para essas duas coisas. E a letra, a lei de Moisés servia para isso, para condenar o povo. Mas o Espírito veio nos trazer vida, que é a palavra de Deus, a graça de Deus. Está nesse texto, é só você ler, só você interpretar. Outro texto que eu só vou pegar ele rapidinho aqui. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Salmos 37. Deleita-te no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. A gente pega esse texto e diz assim, se a gente ficar de braços cruzados diante de Deus, Ele vai realizar tudo o que a gente quer. Se a gente colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente quer, Ele vai realizar. Gente, tudo o que eu estou dizendo aqui para vocês, não é errado você falar sobre essa maneira. Realmente Deus ele pode fazer isso. Realmente Deus ele pode salvar a nossa casa. Só que o texto utilizado está fora desse contexto que nós estamos aplicando na vida das pessoas. A aplicação não está errada. O errado está usando, o que está usando é o texto como base. O texto como base ao qual está sendo usado está errado. Ele não quer significar aquele contexto. Ele não tem nada a ver com aquele contexto. Então aqui, esse Salmos 37 é um Salmos que Davi escreveu dizendo sobre a prosperidade dos ímpios. Ele vai dizer aqui, não te indignes por causa das pessoas má, dos ímpios, nem tenhas inveja daquelas que praticam a injustiça, porque eles estavam prosperando e nós não. Aí ele diz assim, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor, pratica o bem e assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Os desejos do coração ao qual Davi está colocando para essas pessoas era o quê? Só o ímpio prospera e nós não? Quando nós vamos prosperar? O desejo dele era isso. Quando nós vamos prosperar? A gente só está vendo o ímpio prosperando, a gente só está vendo o ímpio vencer, a gente só está vendo o ímpio conquistando. E quando vai ser a nossa vez? Aí Davi vai escrever esses salmos e vai falar isso para eles. Deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o desejo do vosso coração, que é o quê? Deus vai conceder o desejo que vocês querem de prosperar. Não se preocupe com os ímpios, um dia eles vão secar, como a erva no capim, eles vão secar. Mas vocês, os seus desejos, o desejo que está no coração de vocês de serem abençoados, isso vai acontecer. Então, olha esse contexto. Tem nada a ver do contexto de nós criarmos que nós temos que esperar em Deus e Ele vai realizar tudo o que nós queremos. Ele pode realizar? Pode. Mas esse texto não quer dizer isso. Por isso que nós precisamos compreender esses textos na hora que a gente for ler as Escrituras. E aqui eu separei... Tem outros textos, mas o tempo não vai dar. Eu tenho mais 10 minutos aqui no Instagram. O tempo não vai dar, mas eu separei algumas palavras para a gente entender que não é só um versículo
que traz a nossa ideia do contexto, mas algumas palavras também. Deixa eu beber uma água aqui que eu já estou enrolando aqui. Vai fazendo um foguinho nessa live aí, crente. Bota um foguinho nesse comentário, pelo amor de Deus. Tô vendo vocês aqui. Bota um foguinho aí para me animar aqui, pelo amor de Deus. Ó uma palavra que a gente não entende o seu significado. E eu vou falar só ela. Vou falar duas. Vou começar primeiro pela mais fácil, que é a graça. A graça. A gente sabe que a graça, ela é algo, um favor imerecido para nós. E através delas que a gente é salvo, pela graça. Nós somos justificados através do sangue de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas você sabe qual é o outro significado da graça? A profundeza da palavra graça? Olha o que a graça ela traz. Eu vou pegar aqui porque eu não sei falar hebraico não, irmão. Então eu vou escrever aqui. A palavra graça em hebraico, ela é escrita dessa forma. E ela significa Shem. A palavra graça, ela significa Shem. Ela tem duas consoantes. O alfabeto hebraico, ele não tem vogal, A, E, I, O, U. Ele é a base de consoantes, tá? E ela possui duas consoantes. Vou até escrever com outra canetinha para você ver como é mais bonito. A primeira consoante, ela é a palavra Shit, que é a 8ª letra do alfabeto. Shit é uma das consoantes. A outra consoante é a Nun. Essa é a 8ª letra e essa é a 14ª letra, se eu não me engano. 14ª letra. A palavra Shit, ela significa cercar, guardar, proteger. E a palavra Nun, ela tem o seu significado do quê? Vida ou vigor. E o que significa a palavra Shem? Palavra graça. É aquilo que protege, guarda ou cerca o quê? A nossa vida. Olha a importância de você entender o que significa uma palavra. Graça, além de ser favor imerecido, ela tem esse significado. É aquilo que protege, aquilo que cerca a nossa vida. Então a graça de Deus é aquilo que nos protege, é aquilo que nos cerca. É aquilo que a lei condenava e agora a graça, ela nos ajuda a não ser condenados, porque o nosso advogado é o Senhor. Jesus que está assentado à direita do Pai. Olha o foguinho, isso aí, vai continuar colocando foguinho, irmão. Então a palavra graça, ela também significa, não é só um favor merecido, é aquilo que protege a nossa vida. Olha que interessante quando você for aprender a estudar mais a Bíblia, eu acho que ainda tem uns minutinhos para falar sobre uma outra palavra. Redenção. A palavra redenção, que é o ato de Jesus na cruz por nós, ela vem do grego lutron. Por que do grego e não do hebraico? Porque onde tem escrito redenção no Novo Testamento, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grego redenção significa lutron, que quer dizer o quê? Resgate de algo ou resgate de uma propriedade. Resgate de uma propriedade. E aonde tem isso sobre o resgate de uma propriedade? O que Jesus fez? Porque ele é o nosso redentor. O que ele fez resgatando uma propriedade? Levíticos capítulo 25, não vai dar tempo de ler,
mas vai falar o que era o ato de resgatar. E eu vou resumir para você, quando alguém tinha uma dívida com o seu devedor, quando alguém tinha uma dívida com o seu devedor, e ele não tinha como pagar, ele dava seus bens, sua fazenda, e mesmo assim não pagasse, ele ia servir como escravo desse devedor. Ele se tornando escravo, só existiam 3 métodos para ele sair da escravidão. Se ele fosse hebreu, ele ia trabalhar durante 6 anos, no 7º ano ele ia ser libertado da escravidão. Se ele não fosse hebreu, tinha mais 2 coisas, 2 leis para ele sair da escravidão. A primeira é no ano jubileu, Levíticos 25 também. No ano jubileu, que é, a cada 50 anos se comemorava o ano jubileu e todas as dívidas eram perdoadas. Aí esse escravo, depois de 50 anos, tinha que esperar esse ano jubileu para ele ser libertado. Só que imagine se ele tem 30 anos, o jubileu foi há 10 anos. Precisa de mais 40, ele vai estar com 70 anos para ser libertado. Você acha que ele vai querer ser libertado? Porque quando ele ia ser libertado, ele ia sair sem direito a nada. Ele ia ter que reconstruir do zero com 70 anos de idade. Ele ia continuar a querer ser escravo para ter comida, para ter alimento. Sua família estava comendo, estava bebendo, estava lá bem. E qual era o outro método? Realmente isso, um resgate de uma propriedade. Um ato redentor. Alguém que fosse da família dele vinha e pagava o restante do valor da dívida. Através desse pagamento, essa pessoa era liberta da escravidão desse cara e ia ser escravo do seu parente. Só que o texto bíblico diz, Levíticos 25, um pouquinho mais até o 26, só você ler lá, que quando um parente fosse pegar esse seu irmão como escravo, não era para ele tratar como escravo, mas era para ele tratar com amor. Então esse ato era para beneficiar quem? Essa pessoa, o devedor. Aí o que Jesus fez? Quando ele veio aqui para a terra, ele se tornou humano para quê? Para ser igual eu e você. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, foi para quê? Para que Jesus pudesse ter o mesmo DNA que eu e você. Para quê? Para ele pudesse ser de quem? Da família. Para quê? Para ele pagar uma dívida. Uma dívida para quem? Quando a gente pecou, nós se tornamos escravos do pecado. Quando a gente peca, a gente se torna escravo do pecado. E nós temos uma dívida. Aí Jesus veio aqui na terra com o mesmo DNA, meu e com o seu, se fez como um homem igualzinho a eu e você, para que ele pudesse ter o direito de pagar a nossa dívida e nos livrar da mão de quem? Do diabo. Porque o diabo era o nosso fiador. Ele nos livrou da mão do diabo e nos trouxe para ser escravos dele. Só que ele não nos trata a gente como escravo. João capítulo 1, verso 29. Deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus, todo aquele que crê no seu nome. Então se nós cremos em Jesus, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Ele nos trata como o quê? Como filho. E foi esse ato de redenção que ele fez. E tem muito mais para explicar só sobre esse ato, não vai dar agora. Outra hora eu falo para vocês sobre isso. Então, eu só quero que você entenda a importância de você estudar a Bíblia mais a fundo. E estudar algumas palavras, porque atrás dessa palavra você vai aprender muitas outras coisas. Isso aqui está no meu livro, tá? Já estou fazendo um merchan. Se você quiser o meu livro, comprar meu livro, aí já tem um merchan aqui para você. Está no meu livro. O que é esse ato redentor de Cristo? Então nós precisamos entender que entender a Bíblia é algo sério. E estudar a Bíblia é algo muito sério. E agora entra aquela pergunta, Lucas, eu tenho dificuldade de aprender a Bíblia. Lucas, eu tenho facilidade. Primeiro eu quero falar com você que tem facilidade. Pega tudo isso que eu falei da live e aplica na sua vida, filho. Você que tem facilidade de entender a Bíblia, você precisa ajudar outras pessoas. Você precisa ensinar outras pessoas. Você precisa instruir, porque o seu papel é esse. Instruir outras pessoas. Você que tem dificuldade, a partir de hoje eu estou lançando um curso. O curso é Start Bíblico, quer dizer, a gente vai dar um start na nossa Bíblia e vamos descomplicar os textos bíblicos. Hoje eu estou lançando um curso Descomplicando a Bíblia. Então você
que tem dificuldade de compreender os textos bíblicos, hoje eu estou lançando esse curso para você que tem essa dificuldade. E em 3 meses, eu garanto para você que em 3 meses você vai começar a compreender muitos dos textos bíblicos. Mas muitos textos bíblicos em 3 meses você vai começar a entender. Nós estamos em que? Novembro? Novembro, dezembro, janeiro. Imagine você começar o ano com o pé direito e você fazer aquele planejamento seu anual de leitura bíblica e você começar a entender melhor os textos bíblicos. Imagine isso. Você começar o ano entendendo os textos bíblicos no seu devocional. E esse é o meu comprometimento com você através desse curso. O curso, ele vai ser num valor mensal de R$ 49,90. Mas para quem ficou até o final da live, quando você entrar no link que eu vou disponibilizar na bio do meu Instagram e no meu WhatsApp também, você que participou da live, você vai colocar esse cupom live com letra maiúscula 20. Você vai ter 20% de desconto. Você não vai pagar R$ 49,90. Você vai pagar R$ 39,90 por mês para você começar a descomplicar a Bíblia. Lucas, mas R$ 39,90? Irmão, R$ 39,90 você gasta num Burger King. Você gasta num lanche. Você está investindo R$ 39,90 para você parar de ter dificuldade de compreender a Bíblia, que é algo que Deus te deixou para instruir outras pessoas. Algo que Deus deixou para instruir a sua vida. Você não vai estar gastando, você vai estar semeando R$ 39,00 no reino e você vai estar aprendendo a como você vai descomplicar a Bíblia, como você compreender melhor a Bíblia. E eu falei só alguns, mas tem vários outros textos que eu posso falar. E no meu curso eu vou ensinar vocês passo a passo, na prática, eu vou mentorar vocês. Nós vamos ter aula de segunda a quinta-feira, são aulas gravadas, material, conteúdo. Vai ser muito conteúdo. Você vai aprender sobre a história da igreja, a história do cristianismo, a história da reforma. Você vai aprender a história de Israel. Você vai aprender um resumo de Gênesis e Apocalipse. Você vai aprender cronologia bíblica. Você vai aprender tudo sobre a Bíblia, todas as curiosidades da Bíblia, livros apócrifos, as línguas, as tradições. Você vai aprender tudo o que você precisa aprender. O último módulo nosso é eu e você na prática, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tá? Na quinta é material, segunda a quinta é material de vídeo gravado. Na sexta, eu vou fazer com vocês tudo aquilo que for dúvida, vou tirar todas as dúvidas de vocês na semana. E no sábado, nós vamos fazer uma live ao vivo, explicando tudo o que acontece, o porquê você está aprendendo aquilo, e como você vai aplicar isso na sua vida. Tá bom? Qualquer dúvida, me chame no privado, me chame para conversar, que eu vou esclarecer todas as dúvidas. Eu vou colocar um pôster do que vai conter nesse curso, para você também tirar as suas dúvidas. E vamos juntos, gente, vamos juntos cumprir um propósito de Deus. Eu estou aqui disposto a te ensinar, a te ajudar a compreender melhor as Escrituras. Mas eu preciso que você esteja disposto a aprender e a cumprir aquilo que Deus deixou como missão para nós, como que Jesus deixou como missão para nós, tá bom? Então você que participou da live, você vai clicar no link que eu vou disponibilizar no meu Instagram ou no meu WhatsApp, se você tem WhatsApp. Você vai colocar isso aqui no cupom, live letra maiúscula 20. Você vai ter 20% de desconto e você vai pagar por mês somente R$ 39,90, tá bom? Então vamos juntos dar um start bíblico e descomplicar de uma vez por todas os textos bíblicos. Bora! Deus abençoe sua vida, fique com Deus e vamos lá, hein?